E a situação cada vez mais ia se agravando e eu não via mais solução. E foi muito triste, muito triste, muito... Eu chegava em casa, quando eu estava em casa, eu não conseguia nem entrar para tomar um banho. Eu não conseguia me concentrar. Para mim, a minha casa se tornou um luto dos meus filhos. Eu não conseguia nem pentear o cabelo da minha filha. E o meu filho, o inimigo trabalhou para que eu visse coisas horríveis nele, o qual eu tinha medo de ficar perto do meu filho, de apenas 3 aninhos. E foi um momento muito difícil, sabe? Quem me viu, quem passou por essa fase minha e viu de perto, sabe tudo isso que eu tô falando. E a história é muito longa, que não dá para contar. Mas o que eu quero falar para você é que tem solução para o seu problema. Tem solução. Aquilo que você acha que não vai conseguir, pensamentos acelerados, não dormindo de noite, acusação contra você. O inimigo vem te acusando, dizendo que você não vai conseguir porque você não merece. Então tudo isso é um menosprezo, é tanta coisa que o diabo coloca e vai trabalhando. Além da doença, o inimigo aproveita a doença para trabalhar na vida do ser humano. E quando eu pensei que estava tudo perdido para mim, que eu já tinha orado, já tinha me ajoelhado, eu tinha feito de tudo para chamar a atenção de Deus para aquela situação vinha a se acabar, vinha a melhorar, mas nada dava certo, nada. Então eu falei assim para Deus: olha Deus, eu desisto. Eu tentei de tudo, mas agora eu vou te entregar nas tuas mãos, porque o Senhor sabe que eu quero mudar. Eu não quero pensar isso contra o Senhor. O Senhor sabe que eu quero mudar. E toda aquela cena foi se repetindo cada vez mais. E eu peguei e já não com força mais. Comecei a ler a palavra de Deus e de repente caiu em 2 Samuel, o último capítulo de Samuel. O último capítulo de Samuel. E foi quando o rei Davi, ele tipo assim, como é que eu posso falar? Atacado os pensamentos dele para fazer uma coisa o qual o Senhor não permitia que os reis de Israel faziam. Ou seja, levantar o censo, levantar o número de guerreiros que tiravam a espada, que iam à luta. E a Bíblia vem dizer que Deus permite o diabo fazer isso, que ele faça isso, né? Por quê? Você fala assim, Deus permitiu isso? Porque já estava no coração dele. Já estava no coração dele tudo aquilo ali, aquelas maquinações de fazer aquilo lá. E Deus queria provar para Davi que a força vem de Deus, que não vem dele. E o que Davi queria? Davi queria saber quantas pessoas de guerra, quantos homens de guerra tinha em Israel. Para quê? Para que quando viesse algum país contra ele, ele soubesse, pelo menos, eu tenho aqui 450 mil, 800 mil aqui, homens de guerra que tiram a espada, e comparar com aqueles homens que viessem de guerra daquele outro país, e comparar para ver se ia dar certo a guerra ou não e se ia vencer. Mas Davi esqueceu, sabe o quê? Que a guerra é de Deus. E a guerra que vem na nossa vida, ela vem para nos provar. Mas só que a guerra não é nossa. Como a Bíblia diz, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então,
O texto não diz que levou Deus a se irar contra o povo de Israel, de acordo com o cronista. Satanás incitou a Davi a contar o povo. Ou seja, como eu falei, né? Que Davi já tinha aquele desejo no coração. Então ele incitou cada vez mais a ele cometer esse erro para ficar contra Deus, né? E então Deus está no controle. E há uma diferença entre aquilo que Deus causa e aquilo que Deus permite. Ele não impediu de Davi levar a cabo o ato perverso que Satanás lhe havia lhe sugerido. O capítulo todo dá a entender que o errado de fazer um censo. A contagem também foi a causa de uma peste. Outros homens do mundo antigo passavam desta forma. Joabe, os capitães dos exércitos, reconheceram os riscos desta tarefa. Ou seja, Davi chama Joabe, o comandante do seu exército, diz assim: ô Joabe, vai agora e levanta o censo em Israel e passa por todo Israel para saber quantos homens de guerra diz. E aí Joabe diz: Davi, meu senhor Davi, que o Senhor aumente o número teu cada vez mais, mas não faça tal coisa. Mas Davi não queria mais saber disso. Davi queria, pronto, já tava no seu coração aquela maquinação. Então Davi resolve, então, fazer isso. Então Davi vai, levanta o censo, Joabe faz tudo, os comandantes faz tudo isso. Aconteceu o quê? Que daí vem a ira de Deus sobre Davi. E Deus chega para Davi nas minhas palavras: Davi, o que foi que fizeste? Por acaso tu não sabe que eu sou o Deus de guerra? Por acaso tu queria saber quantas pessoas, quantos homens de guerra tinha no país? Por acaso tu não sabe que sou eu o Deus que se não tiver na guerra ninguém vence? Eu, se não tiver na guerra, ninguém vence. Pode ser o mais numeroso exército. Se eu não estiver na guerra, ninguém vence. Daí Deus fala assim para Davi: Davi, tu agora vai ter que escolher 3 castigos. E sentiu Davi, bateu-lhe o coração depois de ter levantado o recenseado do povo e disse ao Senhor: ó Deus, o muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a minha iniquidade, porque procedi como um louco. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, 3 coisas eu te ofereço, 3 castigos, Davi, eu te escolho, faço você escolher. Você quer o que, Davi? Queres 7 anos de fome na terra, 3 meses que você fuja diante dos inimigos ou 3 dias de peste na terra? O que é que dá para entender? O primeiro castigo, 7 anos de fome, 3 meses que ele ia fugir, os inimigos iam na terra e ele ia fugir, ou 3 dias de peste na terra, ia acontecer uma peste e por 3 dias ia acontecer uma mortandade, onde ia morrer muitas pessoas com essa peste. E Davi responde para Deus: agir loucamente, mas prefiro eu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Se eu escolher 7 anos de fome, eu vou ter que depender dos homens. Se eu escolher 3 meses de fugir diante dos inimigos, eu também vou depender dos homens. 3 dias de peste, essa peste vem da onde? Vem de Deus. Ele vai ter misericórdia de mim e ele vai ter compaixão da minha vida. Então Davi vai dizer a Deus: Deus, eu já escolhi, eu escolho os 3 dias de peste. E então Davi escolhe os 3 dias de peste. Então o Senhor envia a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. De Dan até Beceba morreram 70 mil homens do povo. Entendendo, pois, o anjo do Senhor, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se do Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição: basta, retira a tua mão. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, Deus, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim, a casa do meu pai. Naquele mesmo dia, Davi veio a Gade, sobe e levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi sobe ali e, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado,
Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele os reis, os seus homens, saiu, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu: para comprar-te uma eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse essa praga sobre este povo. Então disse Araúna a Davi: toma, oferece ao rei, meu senhor, que bem lhe oferecer. Eis aqui os bois, holocaustos, trilhos, a peiragem dos bois para a lenha, tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou. E disse Davi, porém: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferei ao Senhor holocausto que não custe nada. Assim Davi comprou aquela eira e edificou ali um holocausto ao Senhor. Assim o Senhor se tornou favorável com a terra e a praga acabou de sobre Israel. Quando eu estava muito doente, o Senhor falou comigo nessa palavra. Aí você diz assim: Sarita, Deus pediu para tu escolher qual o castigo para tu sair daquela situação? Poderia ter sido isso, né? Porque se eu estava passando por aquela situação, tinha algo que Deus queria mudar em mim, mudar no meu modo de ser. E o Senhor falou assim para mim, naquele dia que o Senhor falou com essa palavra: Sarita, hoje eu te ofereço o meu filho, que morreu na cruz para te salvar. Sei que tu já é crente, sei que tu já aceitou Jesus, mas a situação em que você se encontra, você pode até ser crente, pode ter anos e anos na casa de Deus, pode saber a palavra de cor, pode saber de tudo, mas se você não ceder ao meu filho que morreu na cruz, você não vai sair dessa situação. Hoje eu não te ofereço para você nenhum castigo, mas eu ofereço para você hoje se deleitar e aceitar Jesus e deixar Jesus tomar conta do seu coração, porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. O teu coração pode estar sujo, pecaminoso, pensamentos, mas se você descansar em Deus e disser: Jesus, tu morreste naquela cruz ao meu favor, e então o Senhor é quem vai te tirar você dessa situação. E o Senhor falou comigo desse jeito. E eu falei assim para Deus, eu disse: olha Deus, tua misericórdia, a tua graça sobre mim foi grande, porque não pediste para eu escolher nenhum castigo, porque hoje nós vivemos pela graça. Bastamos só da liberdade do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, que Deus, Ele faz o melhor. E então, eu ali, depois daquela palavra que o Senhor falou comigo, eu descansei o meu coração e disse: olha Deus, hoje eu entendi que se o Senhor não estiver na guerra, eu posso batalhar, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso chamar a tua atenção, mas se o teu filho não estiver na minha vida, eu não conseguirei nada. Porque eu, já crente, achava que tinha algo errado em mim, mas que é algo mais errado de não dar sua confiança totalmente a Jesus, aquele que sofreu em nosso lugar. Então, ali o Senhor abriu os meus olhos e, passado alguns dias, eu fui para a igreja, ainda doente, e era no culto de Santa Ceia. E naquele culto de Santa Ceia, eu falei: eu quero que termine logo a Santa Ceia, porque eu vou morrer aqui, que a crise era tão grande, porque eu ficava assim, de cabeça baixa, e eu não conseguia nem levantar a minha cabeça, porque as crises de síndrome de pânico eram muito grandes, no qual eu via os meus braços se entortando, o qual eu via movimentos que só Jesus para ter me livrado daquilo. Daí, naquele dia, eu estava tão triste, e a irmã que estava do meu lado, a irmã do meu conjunto de senhora, o Vale de Hermon, irmã Simara, sentou do meu lado, e ela estava orando, buscando a Deus ali, falando em línguas estranhas, falando com Deus, orando, e de repente ela segura na minha mão. Quando ela segura na minha mão, ela faz uma oração e ela solta de uma vez, e eu sinto tremer da ponta do meu cabelo até a ponta do meu pé, eu sinto um tremor.
E eu disse assim, Senhor, eu tô recebendo uma cura hoje porque tá acontecendo algo diferente, algo sobrenatural aqui na minha vida. E terminou o culto e eu vim para casa. Quando foi no outro dia, eu fui ensaiar as irmãs, as senhoras. E daí, quando eu fui ensaiar as irmãs, aconteceu a crise mais forte que eu já tinha tido. No qual, quando eu estava ensaiando as irmãs, eu senti como se o meu braço, ele virava torto, ficava todo torto assim, e eu via ele todo torto. E eu disse assim, eu ensaiando as irmãs dessa maneira, e eu saí dali desesperada, procurando um carro, uma saída, pra quem me deixar, me liga pro meu esposo que eu quero ir pra casa, porque eu disse assim, Deus me curou ontem e essa situação hoje. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste, e Deus falou assim pra mim, olha, Sarita, eu não te curei de uma vez, mas naquele dia eu te dei o Espírito Santo para tu conseguir suportar. Então, eu renovei as tuas capacidades. E o que aconteceu foi passando-se as crises vinham de vez em quando, e eu fui aprendendo a confiar em Deus e dizendo, vai passar, vai passar. E aquilo ali foi passando. Quando eu pensei que não, já tinham acabado todas as crises. Sabe o que é isso? Porque quando Jesus morreu na cruz e ele subiu ao céu, ele disse assim, eu vou para junto do Pai, mas eis que enviarei o Consolador. Este Consolador é o que está aqui dentro de nós. Só que a Bíblia vem dizer que o Espírito Santo, ele é sensível. Se você faz algo o qual entristece, ele sai de dentro de você. Então, que a palavra de Deus hoje venha coisar os nossos corações para não deixar o Espírito Santo sair de dentro de nós, porque é Ele quem nos sustenta e nos ajuda a vencer as guerras.